Começando mais uma edição do podcast Carneiro e Mafuz aqui no 12 Esportes. Eu sou o Fernando Rudnick e estou com as feras Carneiro Neto e Augusto Mafuz num programa que vai falar muita coisa. Tem muito tema hoje, Petralha, Coritiba, entrevista coletiva do Carlos Amodeu, SAF, tem muito assunto para a gente comentar nessa edição de número 26 aqui do nosso podcast. Estamos aqui no Estúdio Cristal, nosso parceiro no 12 Esportes. Se você tiver interesse em fazer o seu próprio podcast, pega a câmera do seu celular agora, aponta aí para o QR Code que vai aparecer na sua tela e venha para a única produtora do sul do Brasil dentro de um shopping com toda a comodidade, segurança e conforto para você. E, claro, deixando aquele recadinho, se você ainda não é inscrito aqui no 12 Esportes, se inscreva, é de graça, ative as notificações para sempre estar por dentro e compartilhe, faça aí o seu comentário, o seu elogio, a sua crítica aqui ao podcast, faça o programa com a gente. Vamos começar essa edição falando do Coxa, que já está rebaixado, matematicamente, vai jogar a Série B no ano que vem, mas ontem aprontou uma brincadeirinha aí com o Botafogo, que está disputando o título do Brasileiro, mas pelo jeito não quer ser campeão também, né, Carneiro? Olha, o Botafogo é uma grande decepção, né? Porque enquanto os outros grandes times candidatos ao título, porque tem time que se acha grande, mas não quer ser campeão, tem outros objetivos na vida. E tem time que quer sim ser campeão. E esses são os últimos campeões, né? Atlético Mineiro, Flamengo, Palmeiras, que têm variado no pódio do futebol brasileiro. Agora, o Botafogo surpreendeu no primeiro turno com uma campanha muito positiva, um trabalho muito bom do técnico português Luiz Castro, e com jogadores medianos. O Botafogo não apresentou um elenco assim, como o do Palmeiras e do Flamengo, por exemplo, que são elencos caríssimos, né? O Botafogo é um elenco relativamente barato. E esses times grandes estavam às voltas, né, com a Copa do Brasil e Copa Libertadores da América. No fim, ninguém se deu bem, né? O Fluminense, correndo por fora, ganhou a Libertadores e o São Paulo a Copa do Brasil, ganhando até do próprio Flamengo. Aí o que acontece? No segundo turno, esses times voltaram as atenções para o Campeonato Brasileiro e o Botafogo revelou toda a sua limitação técnica, além da troca de treinadores, né? Mudou um português pelo outro, aí pegou o Lúcio Flávio e termina melancolicamente com o Thiago Nunes. O Botafogo, basta ver essas últimas duas partidas, foi ridículo. Estava ganhando de 1-0 e tomou um gol. Deixou o Soteldo ficar do lado da área no jogo do Santos, e ele fez o chuveirinho. 6 zagueiros do Botafogo, ninguém se apresentou para fazer antecipação e eliminar o perigo. Não, tomaram o gol. Pois ontem a mesma coisa. Um sofrimento, né? Um jogo medíocre tecnicamente, dois times se arrastando em campo. Até se tivesse pipoqueiro no campo, estavam dormindo tudo, porque ainda bem que não tinha ninguém no estádio. Não ia ter gente, iam pensar que o estádio virou a rua dos moradores de rua, dormindo naquele cobertor. Aí o que acontece? O Coritiba faz 1-0, aliás, o Botafogo faz 1-0, o Tiquinho acertou o pênalti dessa vez, que ele havia perdido contra o Palmeiras, e ali começou a debacle, naquela virada, e eles deixam o Coritiba empatar no último instante. Então, meu amigo, o torcedor botafoguense deve estar muito triste, muito frustrado, e o do Coxa segue a vida, né? Com mais promessas de novos tempos no alto da glória. É a era da SAF, Augusto Mafuz. Você viu a entrevista do Carlos Amodeu? Vi, mas antes da entrevista do Amodeu, eu gostaria de levantar uma questão aqui. Eu não entendi a contratação do treinador Guto Ferreira. Veja bem, eu não discuto se o Guto é um bom ou um mau treinador. Eu entendo até que conhece futebol. Dentro das circunstâncias, a carreira dele, dentro da limitação em que ela está sendo exercida em times basicamente de segunda divisão, é um bom treinador,
Tem 4 acessos. Exatamente. É um bom treinador, não se discute. O que eu não entendo, e imagino que a torcida do Curitiba não tenha entendido, é o seguinte. Em dezembro do ano passado, quer dizer, um ano atrás, tinham acertado a permanência do Guto. Logo após salvar o Curitiba. Queda. Exatamente. Aí demitiram o rapaz e agora os mesmos que demitiram ele trazem de volta. Vão dizer, não foi a SAF que mandou embora. Não foi a SAF. A SAF está mandando desde dezembro do ano passado. Entende? E isso tem muito a ver com a entrevista do senhor Amodeu, porque ele não quer assumir a responsabilidade da queda, transferindo para a diretoria da instituição. Não acredito, ele não está sendo sincero. Foi a SAF que derrubou o Curitiba. Interessante. Se o Curitiba permanecesse na primeira divisão, seria obra só da SAF. Como caiu, é da instituição. Por isso que não dá certo. A entrevista do Amodeu esvaziou-se a seriedade da entrevista ao ele querer eximir a responsabilidade do Curitiba S.A., quando, na verdade, não poderia. E tem vários temas aqui que a gente vai conversar sobre essa entrevista. Quero te ouvir, Carneiro, sobre essa volta do Guto Ferreira, que, para mim, não tem muita lógica, né? Não, mas não tem lógica a administração do Curitiba manter o Amodeu e o Arthur, que foram os causadores de todo o estrago, porque eles é que contrataram os treinadores e esses jogadores absurdamente ridículos que agora eles dispensaram, que não serviram para nada. Só que isso custa dinheiro, e o dinheiro do Curitiba, porque o que entra ali é dinheiro do associado, é a marca do Curitiba, claro, o anunciante, essa SAF. Então, olha, é uma administração lamentável. Porque se eles ficam com o Guto Ferreira, eles economizariam uma fortuna em treinadores. Não perderiam tempo com o Antônio Oliveira. Se veja a falta de planejamento. Eles contrataram o Antônio Oliveira, fracassou no estadual, fracassou na Copa do Brasil e ainda deixaram ele começar o brasileiro. Ele só caiu na primeira rodada. Com quase um mês de parada. Onde é que está o planejamento da equipe do Amodeu? Segundo, aí fazem a troca. Eles trouxeram o Antônio Carlos Zago, que se queimou. Péssimo relacionamento com os jogadores. Saiu, né, muito mal do clube. Aí eles colocam o Thiago Kozlowski, né? Não sei quais são as credenciais dele, e ele até tentou melhorar, mas daí com aquele escândalo do Aleph Manga, desmoronou o futebol, porque foi, além do aspecto emocional, teve o aspecto técnico, porque ele era o artilheiro e o melhor jogador. Então a torcida do Curitiba, apaixonada, apoiando e empurrando o time, o estádio invariavelmente lotado, uma maravilha. E o time não anda em campo. O que é isso? Incapacidade, erro de gestão. Termina a temporada, segunda divisão. Aí eles trazem de volta o Guto Ferreira e o cidadão dá uma entrevista quando ele deveria se despedir. Olha, eu reconheço as falhas que eu cometi, eu vou embora. Sabe quando é que ele vai fazer isso? Sabe quando? O dia que o Alan for campeão pela seleção da Noruega. Porque ele vai ser campeão de tudo, menos do mundo, pela Noruega. Quem mandou nascer na Noruega, né? Ai, ai. Enfim, esse tema aí do Guto, tem torcedores, já ouvi torcedores que gostaram desse retorno dele, que ele é um bom nome para a Série B. O Mafuz matou a charada. Esse não ele é um o especialista problema. de Série B. O problema é agora as contratações. É o Guto que vai indicar ou é o mesmo pessoal que trouxe aquele grego, troiano, jamaicano? Diz o Amodeu que o Guto vai ter participação para a montagem do elenco, porque é um perfil diferente. O Amodeu disse, inclusive, na entrevista, Série B é futebol, mas é totalmente diferente da Série A. Então tem que montar falou bobagem também. Um elenco diferente. Não conhece futebol na profundidade e na medida que eu esperava. A Série B é uma sequência da Série A. Os times sobem e descem. Aí o Curitiba caindo, como é que se diz, o América Mineiro, já está encaminhado o Goiás, o Bahia, o Vasco, quem vai cair? São times que têm experiência de Série A. Se você disser, não, mas o Operário de Ponta Grossa, não, claro, ele nunca foi da Série A. Aí sim, ele tem uma expertise de Série B.
Agora, você vai dizer que, por exemplo, o Juventude, o Atlético Goianense, eles voltaram, mas eles já estiveram na Série A. Então, a Série B é um alongamento da A. Não é isso, um campeonato diferente, não. É um campeonato muito parecido. É que eu vou desviar do assunto, embora ele tenha muita relação com essa discussão, com essa questão. Eu não suporto mais ver entrevista coletiva. Não tem mais repórter. Não existe contestação, não existe confronto mais. Entendeu? Esse da Amodeu era para fazer uma pergunta. O Guto Ferreira faz parte de um projeto do Curitiba ou não? O que eu quero dizer é o seguinte: se ele não se der bem no Campeonato Paranaense, ele vai até o final? Não se sustenta. Vai até a primeira rodada da Série B. Se perder, cai. Ué, não fizeram isso com o Antônio Oliveira? É esse o problema, não há contestação, não há argumentação. Então essas entrevistas, elas caem... Mas ele perdeu o Mafuso? Nós fomos repórteres, né? Eu e você principalmente, foi o melhor, né? O Mafuso, ele conseguia incendiar uma coletiva do Papa, dentro do Vaticano. Ele fazia 2, 3 perguntas, o Papa pedia licença, me dava meus sais, uma água. Agora, hoje, eles limitam os repórteres, não é isso, Fernando? Você que é mais jovem. Foi uma pergunta, né? Exatamente. É tudo limitado, é tudo no chiqueirinho. Não tem mais aquela liberdade de imprensa que havia no passado. Não, a liberdade tem. O que não tem é coragem de perguntar. Não tem espaço. Sim, espaço. Cada veículo tem uma pergunta. Uma... Se ele vai fazer uma pergunta, ele usa muito espaço, aquela jornalista, assessora, já faz assim pro cara, e não sei o quê, aquelas sinais que a gente conhece. Só que antigamente não. Você lembra? Você fazia as perguntas normais, os dirigentes respondiam. Eles eram dirigentes amadores, transparentes, amavam o clube, não se apropriavam de nada do clube. Hoje não. São todos profissionais, todos têm interesse financeiro, portanto, não têm autoridade moral para falar em nome do clube. São empregados do clube. Eu acho assim. Eu acho que não está havendo aí um conflito de interesse entre o conselho do clube, o deliberativo, o gestor, com a administração. Então a administração vai mal e continua todo mundo. Mas esqueça, Carneiro, vai ser assim, com raríssimas exceções. Por isso que eu já não me empolgo mais com o tal do futebol. Eu assisto o jogo, mas não me interessa nenhuma parte política, sucessão. Para mim é um grande teatro. E como teatro eu preferia grandes atores, e não atores mambembes, como nós assistimos nesta semana. Na coletiva, assim, hoje em dia, para quem talvez não saiba, aconteceu também na coletiva do Petralha, do Atlético, o repórter tem direito a pegar o microfone uma vez, fazer uma pergunta. Às vezes consegue emendar duas ali e tal. Se o repórter for inteligente, ele faz uma pergunta. Ele faz duas ali. Bem posta, de um assunto que... a princípio não vai ser abordado. Mas eu acho que, Mafusa, o principal é assim que as respostas normalmente são meio lisas, assim, sabe? Tentando sair pela tangente. As respostas são de acordo com a pergunta. Eu acho que não é sempre assim. Por exemplo, ele respondeu sobre aquela questão da redução do orçamento para a Série B, né? Que contratualmente a SAF ela tem o princípio ali de poder diminuir em até 50% o investimento feito no futebol. E o que ele falou é que confirmou essa informação que demos, mas ele falou que não vai ser o mínimo, não vamos investir o mínimo, vamos investir mais do que o mínimo, mas aí vem, mas não estou prometendo craques e não sei o quê. Só tem um detalhe, eu tenho uma informação de cocheira, de um ex-dirigente do Curitiba, influente e inclusive com muita presença pela sua condição financeira e econômica. Ele me disse que os jogadores do Curitiba lamentam muito a falta de diálogo, a falta de respeito desses executivos que estão comandando o futebol do Curitiba. O ambiente é o pior possível, foi um dos motivos que levou o Curitiba a péssimas atuações. Falta de comando, evidentemente, dos treinadores, que não tinham todo o poder,
muita ingerência, e os jogadores têm os seus problemas pessoais, problemas que todo mundo sabe. São funcionários de uma empresa que às vezes precisam de ir para os recursos humanos. E no Curitiba não tem acesso. Então foi um dos motivos. Se não mudar isso também, o nosso Gordiola, né, o Guto Ferreira, também terá dificuldades. O Gordiola, o Guto, ele tem uma característica que Não pode falar isso. Ele gosta. Ele bom, gosta. Então que fique claro. Não. Porque senão já vão atribuir ele uma espécie de crime. Ele abraçou Hoje em dia está então assim, tá né? bom. O apelido. Tudo é proibido, né? Politicamente incorreto. Né? Tudo é politicamente incorreto, todo mundo isso. E tem um monte de analfabeto na mídia, na política, na gestão pública. Olha, o QI do brasileiro afundou e, ao mesmo tempo, subiu um monte de besteira, bobagem. Pessoal, quando tem educação, tem educação. Não é uma lei ante isso, ante aquilo, que vai mudar a minha forma de ser. Eu aprendi isso em casa, aprendi isso na escola. Naquele tempo era a escola primária, fundamental. E hoje eles não sabem nada. Um monte de idiota que não lê um livro. Tá aí, as livrarias estão fechando tudo. A cultura, o Google diz tudo. Tá bom, valeu, Google. Mas o Guto, ele abraçou esse apelido, só para ficar bem claro. Uma característica que ele tem e que os jogadores, boa parte do elenco, ele trabalhou também. Ele tem um bom relacionamento com os jogadores, eles gostam do Guto, do trabalho dele, da convivência com ele. O que foi dito também na entrevista do Amodeu. O Arthur vai ter um papel diferente agora. Ele vai ter um papel institucional. Quem vai comandar contratação, relacionamento com o elenco, vestiário, é o Júnior Chávari, aquele executivo que foi contratado. Então o Arthur vai ficar escanteado. Ele vai ficar numa função institucional e integração das categorias de base. Aspone. O que vocês acham dessa? Eu acho que o assunto exauriu-se. Sorte para o Curitiba. E o Slimani, outro assunto que foi dito, ele tem uma cláusula no contrato que ele pode pedir a rescisão com o time indo para a segunda divisão, como aconteceu. O que disseram na coletiva, que o Amodeu disse, é que até agora não há nenhum indicativo que ele queira sair e que eles contam com ele para a Série B para ser a figura mais importante. Ele se adaptou bem à colônia argelina em Curitiba, né? Lá do Bacaxiri. Do Bacaxiri. Disse que ele... Mas é uma figura aí para comandar o time na Série B? Seria uma boa referência, uma forte referência. Algo diferente numa segunda divisão, né? Agora, eu não acredito que fique, não. Não acredito, eu acho que ele tem um mercado lá fora. Logo, logo vem uma proposta e ele vai embora. Até no Brasil tem mercado aí, depois... No Brasil tem mercado para qualquer um no atual futebol brasileiro. Outro assunto, esse aqui é polêmico. O Amodeu disse que tem um rombo de 150 milhões que foi deixado aí, e meio que deixou isso na conta da diretoria antiga. Quando você fala em rombo, o que é rombo? É déficit. É um déficit. Mas o ex-presidente institucional, o Glenn ele se Stenger, manifestou e refutou as afirmações. Exatamente. Ele falou que não eram 150, eram 80. Isso. Ele falou, assim... muita diferença. O que o Glenn... Para quem não tinha nada? O que o Glenn disse é que tinha essa previsão de ter esse déficit de 80 milhões no ano. Certo. No ano. E que seria coberto esse montante aí seria coberto com dinheiro da Liga. E aí cai naquilo que eu falei. Faltou perguntar se a empresa investidora não tinha conhecimento de que havia esse rombo. Mas ele respondeu, milhões. Ele disse que tinha conhecimento. Que tinha conhecimento. Então não pode reclamar. Acabou. Então não pode reclamar. Acabou. Se ele tinha conhecimento, inclusive contabilmente, não se discute se era 150 ou se era 80 o valor. Discute-se que sabia. Pronto. E ele que manda embora o contador da SAF. Ele que errou, então, o cálculo. O que fica dúbio aí, e que a gente provavelmente não vai saber a resposta, é se esse aumento de 80 para 150, 70 milhões, esse aumento ele foi pelos gastos
mesmo da Tricorp, da SAF, com salários, com jogadores... Mas isso está superado, Fernando, desculpe, a partir do momento que ele próprio, a Model, garante que era pleno conhecimento do fato. O torcedor não está nem aí. O torcedor quer que o time pare de dar vexame e suba para a Série A. Mas não é assim mas vamos falar de futebol. Mas eu vou sei. me incomodar com isso. Eu reprovei em matemática. Ah, bom. Pô, mas é da vida do clube. Mas tudo bem, mas eu não vou entrar nesses detalhes. Ah, bom. Tá então é difícil. Futebol. A primeira ação aí da reformulação aí foi a dispensa aí do Samaris, Lucas Barbosa, Gessé e Bosquilha. E o Henrique foi no meio nessa barca. Vocês acham justo com o Henrique estar desse jeito nessa dispensa? Olha, não tem justo, não tem injusto. Ele tem um contrato, o contrato acabou. Exato, acabou, não renovou. Abraço, passe mais tarde. Essa história também vai acabar. Essa história de que tem que fazer o jantar no Madaloso, o relógio de ouro, isso já era. Com o SAF vai acabar tudo isso. SAF custo-benefício. Bota dinheiro lá, eu quero a de volta, com lucro. Vai ser assim. Olha, se não ganhar o estadual, ou eventualmente, o Curitiba vai para a Copa do Brasil, né? Vai. Assegurou. E fizer má campanha na Copa do Brasil, antes de começar a Série B, já está em crise de novo. Futebol é resultado, amigo. O resto é conversinha afiada. O torcedor quer resultado. A hora que a torcida do Coxo voltar ao Alto da Glória, que eu não sei quando eles poderão voltar, pela punição que haverá, eles vão tomar conta daquilo, vão lotar de novo, vão xingar de todo mundo, porque eles querem resultado. Obrigatoriamente. Porque foi muito humilhante a campanha que a SAF fez nesta Série A. Certo, meus amigos. Vamos mudar de assunto, de página aqui. Vamos falar do Atlético, que teve uma semana muito conturbada, muitos assuntos... Política, coisa que o Carneiro não gosta de falar, mas é o que tomou conta... Não é que não gosta de falar. Eu não gosto de falar da parte matemática, na parte numérica, porque daí... Financeira. Não, tem que contratar de um consultor, né, de finança para entender. Porque, pô, se eu vou me incomodar com as finanças dos times, para se incomodar com a tática, com a técnica já está difícil. Agora, o caso do Atlético é política. Política a gente conhece. Do Atlético... A política esportiva, ela é igual à política civil, comum, tem a política militar dentro dos quartéis, tem a política de imprensa, né? Então, eu acho que o Atlético está vivenciando um momento bom. Bom, muito importante. O ano foi importante. Acho que o presidente Mário Celso Petralha foi feliz ao se referir a um ano muito importante, mas a parte de futebol foi um desastre. Pois é, mas primeiro vamos falar da parte política. E para falar da parte política, nós não temos que começar com o fim. O fim foi excelente, que foi uma união do clube, mudou até o nome da chapa. Agora é Atlético do Futuro. Que demonstrou um espírito de renúncia, de transigência, que eu não imaginava que existia no Petralha. Que ninguém imaginava. Exatamente. Que pudesse acontecer. Mas então tem que começar do início mesmo, em que havia uma oposição que estava morta e, de repente, em 24 horas, se reuniu e, num estado de euforia, se reuniu num restaurante e, num estado de euforia, lançou a candidatura. E, mais uma vez, o seu Henrique Gaete, que agora conseguiu uma vaga lá dentro do Atlético, pipocou, não botou a cara como presidente. Ele nunca assume nada, o Henrique Gaete. Não assume na ordem dos advogados, não quis ser presidente, não quer ser candidato a presidente. No Atlético nunca botou a cara para ser presidente, mas sempre ele está lá no burburinho, para colocar o nome dele em evidência. E aí foi o Fernando Munhoz. Deu aquela entrevista e o fim todo mundo sabe. O lançamento dessa candidatura me lembrou uma passagem que ocorreu no Atlético e que envolveu o Carneiro Neto. Lembra dessa, Carneiro? Foi nos anos 60? 1969. Exato, ouça bem. Acontece que o Atlético, para variar, estava em crise. O Atlético teve muitas crises, né, econômicas e políticas. Com a morte do presidente Jofre Cabral e Silva, dentro do estádio Vitorino Gonçalves Dias, em Londrina, em junho de 1968, o Atlético afundou. Porque o doutor Hernani Santiago de Oliveira assumiu, era o vice-presidente, não era um homem afeito ao esporte, era um intelectual, um
um homem que, inclusive, ocupou a prefeitura de Curitiba na época do final do Estado Novo, lá do Getúlio Vargas. Uma pessoa muito gentil, o doutor Hernandes Santiago de Oliveira, só que não era de futebol. E eu era repórter, foi meu último ano como repórter setorista. Então eu ia com o gravadorzão lá, ia entrevistar. Eu fui o ano que eu fui setorista do Atlético, porque eu fui do Ferroviário e do Curitiba. Daí, no meu último ano, me puseram no Atlético. E foi exatamente aí que eu entrei. E daí o Atlético precisava de um presidente para 1969. No final ali de 69 e 68, teve essa reunião do Conselho Deliberativo, presidido pelo eminente empresário Silzeu Pereira Alves, né, que era o dono do Café Damasco, um homem muito querido, um homem muito elegante, que havia ajudado muito o Atlético através dos tempos. E aquele tempo, ao contrário de hoje, era tudo liberado. O repórter assistia a reunião do Conselho Deliberativo. E onde que era a reunião? No ginásio do Atlético. Tinha um ginásio de esportes. No bar do ali. Bitoca? Tinha um bar. Não, o bar era do Queixada. Ah, do Queixada. O bar era o do Queixada. E o Queixada, que era o do bar Gato que Ri, ele começou em Ponta Grossa, no Ponto Azul, e depois veio para Curitiba. E aí, imagina, uma reunião de conselho, cerveja e uísque correndo, e aquela expectativa. Daí alguém levantou e disse: o eminente atleticano Mário Petrelli aceitará ser presidente. Muito bem. Nomeia-se uma comissão. Depois de 2 horas... Quem era o Mário Petrelli? Era um empresário também, muito bem sucedido e tal. Inclusive nos meios de comunicação, etc. Uma figura da cidade. Muito bem. Foi uma comissão na casa do senhor Mário Petrelli para a reunião. Ficaram bebendo. Espera, 1h30 depois, volta a comissão. Não deu, porque ele estava dormindo, a mulher abriu a janela, nos tocou de lá e disse: ele não vai se incomodar com isso. Boa noite. E fechou e voltaram sem o candidato. Muito bem. Que todo mundo esperava que ia chegar o presidente, aquela loucura. Não. Mas tinha umas 200 pessoas. Muito bem. E nós dávamos pitaco ao vivo, ainda por telefone. Imagina, ia chegando mais gente. Atlético não tem presidente, Atlético não tem candidato. A crise pegou. Bom, ali pela meia-noite, já está todo mundo no meio balão. Eles disseram: precisamos de um candidato. Aí o José Loureiro Siqueira Júnior, neto do José Loureiro da Rua, um homem muito bem situado economicamente, que morava na Rua 15 de Novembro, num prédio dele, da família dele, na esquina com a Barão do Rio Branco. Muito bem. O Siqueirinha, que era uma pessoa muito querida, está ali sentadinho, copinho de uísque na mão, assistindo a reunião. Daqui a pouco o presidente diz: alguém aceita? Aí alguém empurrou: vai nessa, Siqueirinha. Eu assumo essa porcaria. Tá bom, tá nomeado, eleito. Acabou a reunião, paga a luz e vai tudo para casa. Tudo bem. Eu tinha que entrevistar o novo presidente do Atlético. Né? Eu era repórter da Rádio Clube, da Tribuna e do Estado do Paraná. Muito bem, fui lá. Ô, doutor Siqueira, será que o senhor podia? Agora não, meu amigo. Na casa dele. Não, isso na saída do Atlético, na noite. Não, meu amigo, não estou em condições de falar nada, muito tumulto. Me dê um cartão. Tá aqui um cartão, me procure amanhã, meu querido. Ele era muito bacana. Eu peguei o cartãozinho, peguei meu fusquinha, fui embora. No outro dia, o programa era meio-dia na B2, ficava a 100 metros da casa do homem, ali na Barão do Rio Branco. Eu disse para a turma: marcou 11 horas lá, eu vou lá e já trago a gravação do novo presidente do Atlético. Tá bom, fui lá na casa dele, bati a campainha, veio um mordomo, que nem filme inglês. Pois não. Eu digo: é aqui que mora o doutor José Loureiro Siqueira Júnior? Sim, pois não. Aí eu olhei lá no fundo, tomando um cafezinho, com uma bolsa na cabeça. Claro, tomou muito uísque, né? Eu vim aqui para uma entrevista, um minutinho. Manda ele entrar, esse menino, o Carneirinho. Ele me conhecia de ouvir, de jogo, né? Carneirinho. A cidade era pequena, né? Ainda. Aí eu fui lá: ô, doutor, como é que vai? Pois é, o que o meu nobre amigo faz aqui? Eu digo: eu vim entrevistá-lo, porque o senhor foi eleito presidente do Atlético. Eu sabia que fiz uma loucura ontem. Mas ele falou outra coisa, né? Não, falou um palavrão, que eu não vou repetir em homenagem aos nossos amigos. Aí o que aconteceu? Eu vim entrevistá-lo, mas o que é que eu vou falar? Não, o senhor fala que vai fazer um time, que o Atlético vai com tudo pro ano que vem e vai ser campeão, e os coxas que se cuidem. Ele: deixa comigo. Eu liguei o gravador, ele repetiu tudo que eu falei e saí. Quando eu saí: muito obrigado. Ele: à tarde eu preciso falar com você mais, viu? O resto é história. Então é isso que eu quero dizer. Quer dizer, a oposição do Atlético se lançou sem saber o que ia fazer. Mas o uísque tem umas influências, né? Não, eu nem sei também se esse estado de euforia era a emoção de voltar à arena ou não. De qualquer maneira, se deu para aproveitar alguma coisa, provocou o ânimo do presidente Mário Celso Petralholi. Chegou a hora mesmo de unir o Atlético e
E uniu o Atlético. Em 2 telefonemas ele resolveu tudo. Por quê? Porque ele pegou, ele convenceu duas pessoas que começaram, que ajudaram a começar tudo. Que é o Ademir Adur e Enel Forneia. E aí amansou todo mundo e o Atlético hoje está com uma diretoria e um conselho robustos. Eu acho que foi simbólica essa manifestação, essa formação dessa chapa. Foi muito interessante. Tem outros elementos bons também. Vamos citar aqui na mesa do conselho, vai ter o Luiz Alberto Kister e o José Kister. Lúcio Lembra do Glomb. Kister? Ele é filho do Dadico. Que jogava no Grêmio Oeste, lá em Guarapuava. E o Kister era um empresário, um executivo excepcional. O pai dele foi um grande centroavante, ou zagueiro? Não, o centroavante. E o tio dele, o Renato Kister, jogou no Atlético e na Seleção Paranaense lá nos anos 40. Agora o Glomb, o advogado, também um belo nome. Belo nome. O próprio... O Henrique Gaed é Henrique Gaed é uma personalidade marcante. Eu acho que o Atlético foi bem. A oposição capitulou e o Petralha conseguiu ganhar um oxigênio novo. Ele não está bem de saúde, ele mesmo admitiu. Eu acho que para o Atlético, politicamente, foi bem alinhavado. Agora vem aquela perguntinha. E a bola? E o futebol? O que vai mudar? Quem que vai fazer o time? Vão mandar embora? Vai ter o trenzinho da alegria? Vai continuar todo esse rolo aí? É isso que... Não, mas a informação que eu tenho, e não é de cocheira, é só interpretar a entrevista, interpretar as respostas do presidente Mário Celso. O Atlético vai encarar o ano de 2024 diferente desse ano, porque também o Atlético não tem mais nada o que fazer, construir fora do campo. Tá tudo resolvido. Estádio já está composta a sua obrigação junto a Paranafomento, uma operação casada com a Liga, né? Então não tem mais nada o que fazer, tem que formar time de futebol. E aí é que agora fica a expectativa de ver quem vai ser contratado para gerir o futebol. O Petralha falou, vem treinador, CEO e um diretor técnico. Diretor, que é aquela função que o Filipão fazia, o Autuori fazia, mas aí fica a dúvida, será que vai ter um cara que é o diretor de futebol, que vocês tanto falam? Vamos adotar o manual de redação da Folha de São Paulo, não usar o negócio CEO. CEO. É diretor. É diretor. Comandante. Exato. É a função do Petralha hoje. Ele vai se afastar ainda mais, pelo que eu percebi. Não, ele vai cuidar, ele vai ficar nas estratégias, ele vai tratar da SAF junto Sim. com o Enio Forné e o Ademir Adur. Sim. O Petralha fica com isso. E daí vem o Alexandre Leitão, que é o CEO, que é o diretor que está contratado. Tem o seguinte, Carneiro. Tem um detalhe interessante. Não tanto você, mas eu me enquadro, e na maioria, sempre reclamou profissionalizar o futebol. Profissionalizar. O que é profissionalizar? É colocar um profissional formado no futebol. Mas que decepção estamos tendo. Como temos péssimos profissionais no futebol. Falta mão de obra qualificada. Né? Eles não estão preparados. A base caiu muito. Veja que o reflexo está aí. Os zagueiros brasileiros são péssimos, inclusive da seleção brasileira, que atuam na Europa. Os atacantes são limitados. Enfim, o futebol afundou. Você viu o Gabriel Jesus? Sim, agora ele fez 2 gols. Dizer que não é fazer gol não é o negócio dele. Mas agora ele fez. Agora veja bem, o que está acontecendo? Esse negócio de profissional é muito bonito, só que nenhum, um ou outro, né, da nova geração, ele se firma. Você pode ver, é um entra e sai, eles não têm gabarito, né? Então se pega assim esporadicamente, um ou outro. Eles não... Você vê, o Cruzeiro, para se salvar, teve que dispensar o mais jovem e trazer o Paulo Autuori de volta. Ontem, eu estava observando o Atlético Mineiro, daquele passeio no Flamengo, e eu fiquei com saudade do Atlético no ano anterior, com o Filipão, quando ele decidiu a Libertadores da América. Por quê? Porque o Atlético Paranaense, na época, tinha aquela postura, né, defensiva, um time que tinha colocação em campo
Jogando por uma bola. É mérito do Felipão. Do Felipão. O Atlético Mineiro me impressionou muito ontem. Com um jogador, até o Otávio, que jogou, né? Que é um Mas menino, o Otávio sempre foi um bom pois jogador. é, uma revelação daqui. Então você veja, quando o trabalho é bem feito, o resultado aparece. O Atlético perdeu tempo, com todo o respeito, o Turra Com o e Wesley. com o Wesley Carvalho. Agora, por quê? Porque não teve diretoria. Agora o negócio do Mafuz falou no manual. Eu me lembrei do Bussunda, né? O manual para o sexo manual. Pô, é uma coisa óbvia. Você tem que saber ou não vai querer consultar os alfarrábios. Futebol, ou você se conhece, Mafuz, ou não conhece. Ou você sente ou não sente. Isso é que nem piloto de avião. Como é que você sente quando o avião bate? Ele disse, no ânus. Porque quando o avião chega na terra, vem uma sensação diferente. Veja que lugar que o piloto arrumou. Agora, é problema do piloto. Eu não sou piloto. Agora, futebol, eu tenho sensibilidade. Pois é, mas então... Eu sei o jogador que presta, o que não presta, o treinador que presta, o que não presta. Não preciso consultar manual nenhum. Esse que é o problema. O pessoal sai da escola, sou treinador, prancheta, hoje é tudo eletrônico, como é que é? Tablet. Tablet. Bom, o primeiro tablet foi do Moisés, né? Ele já desceu com o tablet e recebeu tudo das nuvens, né? As informações. Mas voltando ao Atlético, então, vai chegar o novo diretor de futebol, o novo treinador de futebol. O Atlético precisa uma reformulação completa no time ou não? Eu entendo que hoje uma reformulação completa é muito difícil. E talvez seja no Atlético desnecessária. Por quê? Porque o Atlético passou um ano sem ter treinador. Você não pode dizer se seu time é ruim ou seu time é bom. Não teve técnico. A pergunta que eu queria deixar para vocês é a seguinte. Com essa composição aí, retorno do Enio, do Ademir, o Henrique Gaedi fazendo parte do Conselho de Administração, com o Kister, com o Glombe, vocês acham que o Petralha vai ouvi-los mais no quesito futebol também? Não vai. Não vai ouvir ninguém. E mesmo porque eles não vão dar palpite no futebol. Exatamente. Eles entraram numa harmonização e também não tem um grande interesse. Exatamente. Já passou o tempo. Até porque eu convivi, o Mafuz sabe disso, com o Ademir, o Enio e o próprio Petralha lá naquela reestruturação. A gente fez uma força, o próprio Mafuz, todo mundo, o Marcos Coelho, todo mundo trabalhou para o Atlético voltar à Série A e voltou e deu no que deu. Um espetáculo, sucesso absoluto. Porém, eu acho que o Petralha vai continuar no estilo dele e ouvindo esses profissionais, que se cita os nomes, eu não sei quem é. Você pode falar o nome que quiser aí, eu não sei quem é, de onde vem, a não ser que você me dê a ficha de cada um, que talvez eu me recorde, né? Por exemplo, esse Alexandre Matos, ele tem um passado tumultuado, por onde passou, né? O Palmeiras, Cruzeiro e tal. Eu não sei qual é a função que ele vai ter, né? Negócios. Também não me interessa. Eu quero ver no jogadores. campo. Eu só acho, Mafuz, que o Atlético precisa sim uma reformulação de elenco. Não dá mais para perder tempo com os determinados jogadores que fracassaram 100%. Por exemplo, vamos lá. Coelho, Canóbio, William Bigode, Arturo Vidal. Não dá mais. Canóbio vai ficar. Não, vai ver. Se não for mas vendido. É jogador para Mas ser vende. vendido. Mas vocês não acham que o Canóbio, Não, num elenco com o técnico Claro, não sabe mas chutar é a bola, isso. não Mas sabe fazer espera aí. gol. Mas ele não é atacante. Vamos. O que ele é? Ele é um. O Gabriel um Jesus ala, não sabe fazer gol? Ele não é atacante, a função dele não é essa. Amigo, para. Não, Não é. para aí. Não, vamos falar sério. Ele não é camisa 9. Ele é um péssimo jogador. Eu não acho. Medíocre por padrão de dinheiro que custou. Esse Coelho tem medo de fazer gol. Não o Coelho, o Canóbio. Não, tô falando O do Coelho não agora. sabe Eu já jogar. passei o Canóbio. Não é medo de fazer gol. Pois é. O Coelho não Não, sabe eu jogar. mandaria tudo embora. Assim, vendem, né? Porque eles não são bons para isso, Sim. Alexandre Matos. Pega a passinha e tchau, agora vai vender. agora- Agora, contratem certo. Né? Porque os que eles contrataram também tem que provar. Como é que é? A raigaiada, não sei o quê. Não, esse Riagaza, também não dá. Zapelli. Esse também Vai ter não que dá. mostrar também, porque tem muito me engana que eu gosto aí. Deixa eu falar um pouco, Carneiro. Olha, com a palavra o deputado Augusto Mafuz. Não, eu Roraima. Eu não sou radical assim, porque para você fazer uma reformulação implica em muita coisa, implica em vender jogador, negociar jogador. Mas porque isso é tem que eles sabem contratos. fazer? Eu sei. Não sei. Vamos agora, está desafiado. O Alexandre Matos está desafiado. Ele tem que colocar no mercado Canóbio, tem que colocar no mercado Coelho, tem que dispensar aquele Kaique Rocha. Esse Kaká não pode ser comprado. Mas estão comprando. Mas não estão comprando, não. Não pode comprar. Você acha que não, mas eles estão comprando. Mas isso é um absurdo.
Gastar aí 3 milhões de euros por esse zagueiro. Agora, sabe por que eles têm autoridade, esse Alexandre Matos e o Petralha? Por causa do Vitor Roque, que foi um Não, mas acerto espera maravilhoso. Então eles ficaram com Não. um crédito enorme, só que daí cometeram um monte de erros. Eu acho que tem que corrigir os erros e reconhecer os acertos. Mas veja Entendeu? bem, proporcionalmente o Lucas lá atrás foi um negócio maior e em benefício do Atlético do que do Vitor Roque. Porque resolveu toda a vida do Atlético na época passada e futura. Entendeu? 21 milhões de dólares. Exatamente, 30 naquela anos época. atrás. Olha, é muita. O Atlético tá borbulhando aí de coisas aí. Vamos ver o que vai acontecer pra Você frente. não viu nada ainda o que Mas agora o negócio é pensar na Sul-Americana, né? Pro ano que vem e eu quem estava sabe vendo a tabela, é só em abril, né? começa em abril a fase de grupos da Sul-Americana. É pensar no tri, Carneiro, da Sul-Americana? Não, eu não sei. Não, tem que ver a estadual Eu primeiro, tenho que- né? eu tenho- O que o Atlético vai fazer no Eu estadual? quero ver a programação, né? Como é que eles vão fazer, né? Programação especial, como é que é, o centenário, qual é o treinador, os jogadores que vão ser contratados, dispensados. A partir daí você começa a fazer Já as vem análises, que é a já- minha função. O Roberto Eu sou Carlos- analista, o eu não Roberto tenho que Carlos torcer. é agora, eu não o tenho que Roberto? ficar comendo a unha, ai, será que vai dar Pera certo? aí, acho que é Problema ano que vem, deles. né? O Roberto Carlos é em março, É né? ano que vem, em março. Roberto Carlos vem aí. É o show pro centenário. É dia 23. Você Você vai vai aí? 26? Vai cantar Você meu vai no pequeno show? cachoeiro. Hein? Você vai no show do Roberto Carlos? Eu vou. Vou. Vai Eu vi o can- Roberto Carlos no Não, mas Guairinha, eu- no Canecão. Agora você quer que eu vá ver de novo? Eu vi vou o ver, Roberto eu Carlos vou quando ver. ele era sub-20. Eu vou ver ele cantar meu pequeno cachoeiro. O Mafuz canta isso. Eu cantava, hoje eu Os não jogadores do canto Atlético mais. obrigaram o Mafuz a cantar. Puseram ele em cima. Nós tomamos um porrete. O Atlético ganhou em Bandeirantes, as famosas 7 partidas, em 1972. Curitiba excursionou e deixou uma naba para o Atlético. O Atlético tinha que jogar 7 jogos e só podia perder 1 ponto para ser campeão daquele turno. E no primeiro jogo ele empatou com o Colorado. Naquele tempo eram 2 pontos por jogo. Sim, sim. Aí o Atlético ficou sem crédito. Ele ia fazer 6 partidas, né? Tinha que ganhar tudo. 12 pontos, tinha que ganhar os 12 pontos. Senão, Curitiba campeão do primeiro turno. E o Curitiba foi embora para a Europa. Nem chegou aí, ficou retido aí, porque atrasou a excursão. E nós começamos a transmitir o jogo do Atlético. Eu, Mafuz, o repórter, e Osni Silveira, o falecido comentarista. E nós vamos. E ganha em Ponta Grossa, e ganha do Pinheiros, e ganha não sei de quem. Até que chegou na última, em Bandeirantes. Aí o Meneghel foi lá, ele era conselheiro do Curitiba já, o Serafim Meneghel, já era coxa branca, de fardamento e tudo. Imagina o drama lá. Eu sei que o tal do Atlético ganhou de 1-0. Buião. Buião. O mineirinho da onde, Mafuz? Vespasiano. Vespasiano. E Mafuz chorava. E daí nós fomos para Londrina. Churrascaria Gaúcha. Torcida, jogador, diretoria, crônica, que era só nós da Rádio Universo. O resto ficava fazendo só jogo do Curitiba. Daí nós fomos lá e mais cerveja. Estava inaugurando uma fábrica de cerveja, acho que era Kaiser, né, em Londrina. Barril de Kaiser. Aí enchemos o caveirão, daqui a pouco o Picasso, o goleiro, o Sicupira, Nilson Borges e o Sérgio Lopes chegaram no Mafuz. Mafuz, você vai cantar agora. Pegaram o Mafuz, puseram em cima da mesa, o Mafuz com uma garrafa de Kaiser imitando o microfone. Cachoeiro, cachoeiro. Sensacional. Exato. A gente vai fazer um podcast especial só de histórias aí de vocês pro Do Atlético? centenário do Atlético. Centenário? Só de histórias. 5 hours. 5 horas. Não, vamos bater esse papo aqui. Mas em resumo, eu estou muito feliz com um arremate da questão política do Atlético. E Mário Celso mostrou que tem uma ponte de grandeza também como pessoa. Certo, pra gente fechar mais essa edição Uma do podcast. Extraordinária e que era desconhecida. Pra gente fechar mais esse Carneiro e Mafuz, notícia aí recente, depois que a gente deu lá a notícia da proposta de SAF do Paraná Clube, o Conselho Consultivo vai apresentar para os seus integrantes essa proposta amanhã, nessa sexta-feira, e depois, se for Quem aprovado... são os investidores, afinal? Ainda não foram divulgados, mas é um consórcio de investidores aí, como Pois se eu fosse vou dar um fundo. conselho, se é que eu posso. A primeira coisa que eles têm que fazer é mudar o estatuto do Paraná.
O que vai submeter uma proposta ao Conselho Consultivo se o Conselho Consultivo não manda nada? Vai primeiro para o consultivo, depois para o Mas deliberativo. esse que é o grande problema do Paraná. Passa no Conselho Consultivo, aí o Conselho aí Demora, vai né? passar para o Conselho Deliberativo. É difícil a coisa. Por isso que faz falta o Bar da Oca. Que tem que reunir no Bar da Oca, onde o Colorado tocou todo aquele... Você sabe que o Bar da Oca, o pessoal já ficou interessado aí em Era muito retomar. engraçado. O Hernani Buchmann, que tem umas passagens ótimas, né? Que o Hernani era jovem, foi repórter também conosco, mas nós dávamos muita risada. Ele tomava as decisões no Bar da Oca Eu conhecia a com turma do efeitos Bar. etílicos superiores à da oposição do Atlético. Eu me lembro do Idelamir Ernest, aquele advogado O Joaquim Cirino maravilhoso. dos Santos. Joaquim Cirino Pessoas dos muito Santos, boas. Darcy Max Piana, Roseman, o Luiz Carlos Marinoni, Max Roseman. pessoal de Era primeira. pessoal Deli de primeira, Macedo. é. Agora, o Colorado era um clube que era para ser tudo e acabou não sendo nada. Agora vamos ver, essa Eu SAF é a vou- salvação do Paraná. Eu evidentemente. vou contar o fato aqui, que não é boato, é um fato. Há uma ideia dos investidores de propor que o uniforme do Novo Paraná seja o uniforme do Ferroviário. Aquela camisa vermelha, não. É vermelha com punhos negros. Exatamente. E calções negros. Pô, seria uma coisa Sim, mas daí maravilhosa. e o azul do Pinheiros, não põe uma gralha aqui. Não, mas acabou já. Aí vai dar- não vai dar existe briga. mais fusão. Acabou a fusão. Mas tem que se Eu respeitar acho o pacto. Eu né? acho que pode ser um Não uniforme, existe mais pacto, pois vai ser um uniforme novo clube. comemorativo, alguma coisa assim. Não, eu já acho Olha, que seria uma coisa maravilhosa. Pelas promessas, 2024 vai ser emocionante aí no futebol paranaense. Ai, ai. Tá certo, meus amigos. Obrigado aí pela companhia, para você que nos assistiu aqui nessa edição número 26 do podcast Carneiro e Mafuz. E semana que vem a gente volta na próxima sexta-feira. Fica anotado aí na agenda para falar aí do fim do Brasileirão. Tá certo? Um grande abraço. Até lá.